Então, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Luciana, a Rafael Calix e a todo o time do Oncoguia. É sempre muito bom participar desse evento tão importante, né, para a oncologia brasileira. Depois eu gostaria muito de parabenizar aos palestrantes. Eu acho que foi uma atualização excelente dos dados, né, desse momento tão difícil no qual nós estamos vivendo, e realmente assim uma preocupação muito grande em relação ao que vai acontecer com os nossos pacientes oncológicos, principalmente os pacientes que não têm acesso à saúde suplementar. Doutora Carmen entrou? Entrou. Sim. Oi, vocês estão me... agora entrei. Tá bom. Perfeito. Obrigada. Bem-vinda, Carmen. Tudo bem? Oi, Lu, tudo bom? Quero saudar todos os nossos palestrantes e que eu fico muito feliz de ter acompanhado todas as falas e fazer um pouquinho uma fala depois como gestora e como parlamentar, porque a gente tem muitos desafios pela frente com esta pandemia e os relatos aqui feitos, eles só reforçam toda a preocupação que todos nós temos com relação ao atendimento e a garantia do acesso aos pacientes oncológicos, em especial os diagnósticos e os seus procedimentos. Quer seguir, Carmen? Quero falar um pouquinho assim, eu quero agradecer então a Oncoguia por essa oportunidade, quero agradecer todas as falas que aqui foram feitas e destacar que nós, no Parlamento brasileiro, né, temos essa preocupação de como os procedimentos vão se dar. No ano passado, nós já dizíamos que em 2021 nós teríamos que fazer 2 anos em um. E neste ano de 2021, o que vamos fazer, gente? Nós já estamos no mês de maio, com dificuldades de fazer os procedimentos cirúrgicos, inclusive para os pacientes que têm suas cirurgias tempo-sensíveis. Ou seja, não temos sedativos em quantidade suficiente para atender os pacientes ainda que estão nos leitos de UTI Covid ou nos leitos de UTI geral. Mas precisamos avançar e eu acredito que a gente só vai avançar com a união, com a força de todos, porque o que aqui foi colocado, né, pelo nosso representante, inclusive dos secretários municipais de saúde, estaduais, né, que temos aqui CONAS e CONASEMS, que é a linha de frente, que é quem está no combate dessa pandemia no dia a dia, junto com os nossos profissionais da área médica. O que nós vamos fazer? Essa tem que ser a nossa grande pergunta. Como nós vamos dar conta deste conjunto de exames e procedimentos represados, lembrando que parte do teto financeiro das unidades hospitalares, das secretarias municipais, das secretarias estaduais, estão absolutamente comprometidos com o enfrentamento da pandemia. Quando a gente recebeu o orçamento, e que não tinha na peça orçamentária deste ano de 2021 o item que tratava do Covid, nós tínhamos a impressão que, por decreto ou por encerramento de exercício financeiro, a pandemia estaria encerrada. Como membro que fui da comissão mista do orçamento do ano de 2020, porque nós tivemos só 3 meses, menos que isso, de atuação para aprovação do orçamento de 2021, de imediato eu apresentei à deputada Flávia Arruda a necessidade de abrirmos uma ação orçamentária. Mas ela ainda é insuficiente, gente, porque ela está carimbando recursos para a Covid. E nós não estamos com recursos extras no MAC para diagnóstico e tratamento do câncer. Lembrando que se uma máscara, que eu tirei a minha agora porque eu estou de máscara, porque eu estou compartilhando o ambiente, se uma máscara, se as luvas, se os sedativos, se os medicamentos tiveram reajustes estratosféricos, como que nós vamos enfrentar isso com o mesmo orçamento, garantindo atendimento e garantindo acesso à população que ficou represada, precisando de diagnóstico e precisando de tratamento? Então, a gente precisa avançar junto com o Ministério da Saúde nas habilitações do plano de expansão da radioterapia, que os equipamentos, alguns já estão disponíveis no país, mas nós não temos habilitação. Nós precisamos vencer. O nosso desafio é, inclusive, e eu quero aqui fazer uma fala dos quimioterápicos orais, que se nós já tivéssemos eles aprovados, nós também teríamos pacientes sendo atendidos de uma outra forma, sem a necessidade de se deslocarem
até os serviços de quimioterapia nos nossos municípios, quer sejam, né, em especial dos planos privados, porque a gente não tem que olhar só para os pacientes do SUS enquanto legisladores. Então, é com esse desafio de quem é enfermeira que começou um serviço de quimioterapia muito acanhado na minha cidade. Hoje estou temporariamente aqui na Secretaria de Estado da Saúde, mas consegui implantar depois todo um serviço de quimioterapia, radioterapia, como secretária de Estado, o plano estadual da oncologia e como parlamentar lá na Comissão de Seguridade Social e Família, junto com a sociedade civil organizada, que nós não podemos perder a força da sociedade civil organizada, né, do Oncoguia, a Lu e todos esses militantes, porque é só na pressão que a gente consegue avançar em algumas matérias naquela casa. Por isso que eu estou aqui à disposição para continuar essa luta, independente de ser na Secretaria de Estado da Saúde ou no Parlamento Brasileiro, por mais recursos, porque eu sei o desafio de cada gestor municipal de saúde em garantir o acesso. Gestor quer dar acesso, quer tirar paciente da fila, quer ter resolutividade, mas nem sempre ele consegue garantir as equipes, nem sempre ele consegue garantir os procedimentos, e esta pandemia está deixando sequelas violentas, não só no número de óbitos que já passamos aí, a gente tem até muita dor no falar no número de óbitos que nós estamos tendo com o Covid, mas em todos os demais óbitos que não tiveram acesso ao diagnóstico, ao tratamento e as sequelas e a dificuldade de tratamento que esta pandemia está deixando para essa população. Então, a nossa luta continua e é só unidos que a gente vai conseguir vencê-la no dia a dia, dando estrutura. E o CONAS, CONASEMES, Ministério da Saúde, mas o parlamento, nós temos que romper a barreira da limitação dos tetos financeiros para a área da saúde, porque se nós não tivermos este teto da emenda condicional 95, nós vamos ter muita dificuldade em função da desorganização que aconteceu de forma e de maneira geral em todos os serviços. Não é só na oncologia, é na cardiologia, é nas demais patologias, em função de um olhar muito intenso que todos tivemos que ter, eu no parlamento, quem estava nos municípios e nos estados, com relação a esta situação que é complexa e que deverá, Lu, demorar ainda alguns meses. Estávamos muito otimistas com o número de doses de vacina que estávamos recebendo, né? Mas hoje, por exemplo, e ontem, fomos surpreendidos com doses que eram para ser D1 da AstraZeneca, mudando a nota técnica, mudando a ata de informações e transformando elas em D2 da AstraZeneca. O que significa? Que no horizonte próximo a gente possa estar aí recebendo um quantitativo menor de imunizantes para a nossa população brasileira, neste momento que estamos iniciando as comorbidades e dentre as comorbidades também os pacientes oncológicos. Ai, pois é, Carmen, que difícil. Doutora Clarissa, fique super à vontade se tiver algum comentário, trazer né, levar Não, assim, alguma pergunta também para os nossos convidados. então eu gostaria de, assim, eu acho que a gente tem que pensar em planos, assim, a gente está chegando com menos dinheiro, casos mais graves, né, com uma queda de rastreamento, então, com um tempo mais prolongado. Paulo, você como gestor do ICESP, que é uma modelagem para todo o Brasil, né, de atendimento do Sistema Único de Saúde, qual é o horizonte que você vê para isso, assim, a nível prático, assim, nós temos conversado muito sobre a questão da vacinação, essa expansão apenas para pacientes tratados nos últimos 6 meses não resolve uma série de problemas. Pacientes que precisam ser operados, por exemplo, eles não estão dentro disso e eles estão indo para os hospitais sem a vacinação. Então, nós temos, inclusive, como Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, feito várias reuniões, inclusive uma com a deputada Carmen, para tentar ampliar esse leque. Mas o que é que você vê aí no horizonte? Clarissa, a pergunta é boa, eu não sei se a resposta corresponde à altura da pergunta, né? Nós todos estamos muito preocupados e foi apontado por diversos colegas este fato que
os pacientes com câncer, eles sofrem de diversas maneiras. Tem um risco de complicações maior, dificuldade do diagnóstico, dificuldade no tratamento, mas também o que acontece é que muitos recursos acabam sendo desviados. Então, leitos de UTI, anestésicos, etc. E a gente entende que isso acontece. E vamos ser confrontados num futuro não muito distante com esse aumento da demanda. O que nós estamos tentando fazer? Manter o atendimento o mais próximo do ideal possível. Nós sabemos que o ideal não é possível nessa pandemia, mas nós estamos tentando manter a oferta de serviços dentro do razoável, buscando realmente preparar áreas do hospital para que a gente possa continuar operando, possa continuar tratando os pacientes. E mais, quando você fala do futuro, Clarissa, eu vou deixar algo aqui que talvez não seja muito agradável de ouvir, mas nós temos o inverno chegando nas regiões centro-oeste, sul, sudeste do Brasil, e com o inverno, normalmente você tem um recrudescimento de viroses, né, da incidência de viroses. Nós não temos uma parcela substancial da população vacinada. Me preocupa se nós vamos ter um novo aumento no futuro ou não de casos, porque se isso acontecer, atrasa ainda mais a volta à normalidade. Então, a solução seria nós termos a vacinação da população mais rapidamente, mas nós entendemos que esses imunizantes não estão disponíveis. Vamos ver o que a gente consegue fazer para realmente melhorar a entrega de serviços para a população. Foi discutido aqui 2 aspectos que eu coloco para os colegas, que eu acho que são aparentemente contraditórios, mas eu acho que não. Eu concordo plenamente que nós precisamos envolver outras instituições, outras áreas no tratamento desses pacientes. Então, isso é importante para que o paciente receba o tratamento próximo da sua casa e para que nós tenhamos um aumento da oferta, mas talvez, para alguns casos, nós precisamos ser mais centralizadores para ganhar escala. Então, por exemplo, cirurgias de esôfago, nós sabemos que a mortalidade de um paciente que opera o esôfago pode sair de 5% a 17%, dependendo do volume que é tratado em determinada instituição. O mesmo se aplica a tumores de pulmão, a pâncreas, por exemplo. Então, talvez nós tenhamos que pensar essa rede oncológica que foi muito bem colocada, que é um desejo do CONAS, do CONASEM, nós temos de uma maneira que faça uma distribuição de casos de acordo com uma hierarquia de conhecimento e de capacidades das diversas instituições que permita uma aceleração da recuperação dos pacientes e, consequentemente, o maior número de pacientes sendo atendidos de alta complexidade em centros altamente especializados e os casos mais simples sendo atendidos de uma maneira mais disseminada, mais próximo da casa, de uma maneira mais confortável e também aumentando, então, o número de oferta de serviços. Mas tudo isso vai ter que ser visto com muito cuidado, porque são soluções difíceis de você implantar no dia a dia, né? Se alguém da mesa quiser comentar, fiquem à vontade, tá? Rodrigo, Gelson, Alexandre. Oi. Foi Tá bom. ouvindo? Eu acho que o Paulo tocou nesse assunto da questão da redistribuição dessa rede. Eu acho, Paulo, que essa rede ela tem que ser revista. Eu concordo com você. É a mesma coisa a questão da hipertermoquimioterapia. Se ela foi incorporada, será que ela deve ser feita em todos os NACONs e CACONs? É uma interrogação, realmente. Isso pode aumentar em muito a mortalidade do. Você pode queimar o método antes mesmo dele acontecer, né? E mais ainda, eu acho que essa rede tem que ser revista porque essa rede é uma rede muito bem estruturada, mas ela é antiga. É uma rede que alguns hospitais foram credenciados na época por questões técnicas, mas também por questões políticas e que não funcionam mais. E outros hospitais que teriam condições de suprir essa demanda, de oferecer esse tratamento otimizado para os pacientes do Sistema Único de Saúde, eles teriam que ser postos para se candidatar a tratar esses pacientes. Eu concordo com você, sim. Eu acho que temos que criar centros de referência, mas temos que rever a rede. Pô, nós temos mais de 5 mil municípios, não tem que ter um centro de oncologia em cada cidade, não, né? Mas só que é o seguinte, é inadmissível um paciente viajar 2.000 quilômetros, 1.000 quilômetros para ser tratado.
fui falar uma vez dentro do ministério com a amiga pessoal. Eu falei assim: olha, como é que pode, dentro de um Sudeste, você ter pacientes que viajam 300, 200 quilômetros? Ah, mas vai de ambulância, de ônibus. Ué, mas pera lá, uma mãe carregando um filho para fazer um tratamento de linfoma, leucemia. Isso aí tem que ser revisto. Outra coisa, hospital recebendo verba que não cumpre o papel dele, porque eu não vou tratar hematologia, porque eu não vou tratar cirurgia, que é bom tratar a parte de oncologia clínica, radioterapia, tem que ser revisto, tem que ser descredenciado. O problema é que quando você faz isso, você afeta X, Y, Z interesses políticos. Tem que ser técnico o critério, tem que ter uma revisão técnica, temos que ficar em cima da mortalidade desses pacientes cirúrgicos. Se a literatura mostra que o paciente com câncer de esôfago tem uma mortalidade de 5%, e você tem hospitais no país que têm mortalidades acima de 50%, temos que rever isso. É isso que você falou. Ninguém é obrigado a tratar todo tipo de câncer. Revemos. O hospital que tiver condição vai tratar, e o que não tiver vai tratar determinado tipo de patologia. Eu acho isso, nós estamos falando num problema que dentro de uma pandemia. A gente fala da videolaparoscopia desde 2012. Olha que beleza a vídeo agora, se tivesse. Diminui o tempo de internação, diminui a morbidade, aumenta a capacidade de leitos do hospital. Olha só. Então, nós estamos correndo, não é atrás, não, é muito atrás. Quando, na verdade, tratamos de uma doença que é câncer, que não se dá esse luxo. Nós temos que correr na frente. E sempre a hora, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. A gente já sabe o desfecho disso. Numa pandemia, um país pobre, né, com casos represados, que faz diagnóstico avançado. Olha o que nós estamos preparados para enfrentar nos próximos anos. Obrigado. Oi, Rafael. Lembrando que quem faz química... Na verdade, a pergunta é para o Gelson. O que eu deslocar vou no mínimo, falar né? aqui, de maneira nenhuma, é desmerecendo o SUS. Carmen, você está falando? Só para a gente não está ouvindo. Eu só queria complementar dizendo, Lu, e lembrando que esses pacientes se deslocam do interior para as capitais ou para os centros de atendimento regionais 5 vezes por semana para fazer suas sessões de quimioterapia, radioterapia, num desconforto absoluto, muitas vezes, em função da distância, em função de ter que sair de madrugada, porque tem outros pacientes indo juntos. Eu preciso, Lu, me ausentar, então eu queria pedir licença e agradecer a oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição no Parlamento Brasileiro, como enfermeira, como gestora, que acredito sim que a gente pode fazer mais pelos nossos pacientes de câncer no país como um todo, e só juntos, eu repito, que isso será possível. Então, queria pedir se eu posso me ausentar, mesmo nesse debate importante, mas eu preciso ir para uma outra reunião que não estava na minha agenda neste minuto, e quando a gente está na gestão tem essas questões que não dá para esperar. Claro, Pode Carmen. ser? Claro, muito obrigada. Obrigada, Muito gente. obrigada. Obrigada, Lu. Beijo grande. Forte abraço a todos. Rafael? Já o senhor, a pandemia mostrou para a gente, para quem tinha qualquer dúvida da importância do SUS, que o SUS é absolutamente imprescindível no nosso país e a gente tem que fazer de absolutamente tudo para ele melhorar cada vez mais. Mas numa situação emergencial agora, onde os recursos estão faltando para este SUS e o SUS não está conseguindo dar vazão aos diagnósticos necessários para não represar possivelmente centenas de milhares de casos de câncer, a minha pergunta para você, e aliás para todo o painel, é se não seria a hora de eventualmente, emergencialmente, se fazer alguma espécie de parceria público-privada com redes capilarizadas de diagnóstico. Por exemplo, um laboratório como o DASA, que é capilarizado no país inteiro. Se durante um ano o DASA auxiliasse de alguma maneira, mediante, não sei, algum incentivo fiscal, alguma coisa assim, auxiliasse ao SUS para dar vazão a essa demanda de diagnósticos represados. Como que o INCA vê uma solução? Porque eu ouço todo mundo dizendo assim, não, nós podemos melhorar o fluxo na nossa instituição, mas isso não vai dar vazão. Isso não vai dar vazão à demanda reprimida. Rafael, esse é o grande nó, né? Quer dizer, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha, né, pelo acórdão 1499 de 2019 do Tribunal de Contas da União, essa observação do absoluto déficit
de diagnóstico oncológico. A pandemia só fez isso piorar, né? Então, quando veio esse acórdão, a gente acabou criando um grupo de trabalho aqui no ambiente do Consintra para debater os vários eixos, né, que foram até pautados pelo acórdão. Esse acórdão é um documento público, todo mundo pode ler e é muito bem escrito. Então, a gente tem vários pontos, na verdade, não um ponto único. Talvez um dos pontos, quando você traz essa questão de algum laboratório assumir, uma questão é a remuneração, né? Então, é um debate bem amplo dentro da rede do SUS, o valor da biópsia, né? Então, o valor da biópsia claramente é um valor baixo, inadequado. Mas a discussão vai bem além do qual que é o tamanho dessa remuneração. O problema que a gente tem maior não é nem exatamente... Quer dizer, o anatomopatológico é um problema, mas a realização da biópsia. Talvez um dos cenários mais complexos seja a questão da colonoscopia, né? A endoscopia digestiva alta é complicada na rede e a colonoscopia é muito mais, né? Então, quando a gente analisa a questão do custeio da colonoscopia e a disponibilidade do exame dentro da rede, ela é muito, muito, muito abaixo do necessário, né? Se isso vai ser uma questão de se contratar com terceiros e contratar dentro de qual padrão de remuneração. E aí a gente lembra de uma iniciativa que teve aqui no Rio de Janeiro há quase 10 anos atrás. Foi o seguinte: aqui no Rio, o governo do estado criou uma coisa chamada Rio Imagem, que existe até hoje, é um centro de diagnóstico de radiologia. Já teve funcionando, inclusive, fazendo biópsia de mama, dando o anátomo patológico. Isso hoje parece que não está mais funcionando tão bem assim. Mas no mesmo molde do Rio Imagem, se chegou a fazer um chamamento público para entes privados, né, para empresas que, porventura, quisessem assumir, pagando até 3 vezes o valor da tabela SUS. E mesmo com essa remuneração bem acima do parâmetro do SUS, a gente não teve quem se candidatasse. Então, a gente tem... os problemas são maiores, quer dizer, não é exatamente só a questão da remuneração, mas, inclusive, a falta de quem faça o exame. Eu estou falando especificamente biópsia guiada por tomografia, colonoscopia e vai por aí. Então, eu acho que é um problema que ele tem uma magnitude que a gente ainda não entende exatamente qual que é, né? Se a gente for pensar que o SUS ele vai ser, no Brasil, responsável por uma cobertura de mais de 75%. Certamente, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, a cobertura da assistência suplementar é bem maior. Mas quando a gente olha, em especial, os municípios mais distantes das capitais, essa cobertura é muito pequena, né? E aí, qual que é o tamanho dessa população e qual que é até qual que é a capacidade da rede privada de absorver esses exames, né? Então, é uma preocupação que a gente tem. Na época que a gente estava discutindo esse acórdão, uma das questões era, eventualmente, a criação de centros regionais de diagnóstico. Então, a coisa não se... Da mesma forma que você tem um UNACOM, um CACOM. Uma questão que é também muito séria é qual que é o papel do CACOM e do UNACOM na realização do diagnóstico oncológico. A portaria, a antiga 140 e depois a 1399, fala muito em confirmação de diagnóstico, mas o quanto que é possível essas estruturas que já são vocacionadas para câncer, que já têm serviços de anatomia patológica, ou próprios, ou contratados, ou terceirizados, assumirem uma parte desses diagnósticos. É uma solução que, na época da discussão, foi uma discussão bem complexa. Tá? Alguma opinião sobre o outro ponto?
Só trazendo a questão anterior, que era a questão da complexidade da cirurgia de alta complexidade, que o Dr. Paulo trouxe, que o Dr. Alexandre trouxe, esse é um assunto que ele é bem conhecido, né? Na verdade, se a gente for pensar, até a gastrectomia é um problema, gente, quando olha a experiência de outros países, quando você centraliza, quando você cria times especializados, também é um cenário que você diminui muito a mortalidade. Aqui a gente andou estudando a mortalidade cirúrgica dos pacientes tratados, fazendo cirurgia oncológica em UNACOM e fora de UNACOM e em CACOM. Então, existe um gradiente de mortalidade cirúrgica entre o hospital não especializado, o UNACOM e o CACOM, né? Então, isso é verdade e a gente entende. O problema sério que tem nisso é, conforme o Dr. Alexandre traz, a dimensão continental do país, né? Os pacientes, como é que funciona, né? Talvez isso seja factível falar no Rio, em São Paulo, talvez Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, mas será que outros, o interior, a gente tem como avançar nisso? É uma preocupação grande nossa, quer dizer, garantir o acesso à cirurgia oncológica segura, mesmo em hospitais menores, habilitados como o NACOM, com o responsável técnico como cirurgião oncológico, né? Mas mesmo assim a gente sente a falta dessa especialização. Concordo com o Alexandre quando ele fala na questão da revisão da rede, se a gente, como é que deve ser a cobrança, quer dizer, o UNACOM, ele deve produzir, ter como base aquilo que está na portaria. A gente vê que efetivamente muitos UNACOMs não têm uma produção compatível com aquilo que está na portaria 1399, ainda assim se mantém. Isso é uma discussão, aquele ajuste fino, né? Vale a pena intervir, como é que a gente faz e o que ele já produz, o quanto que a gente pode trazer de mais desequilíbrio no sistema. Então, é uma pergunta também que eu deixo. Tá? Obrigado. Então, eu queria, se possível, pode? Pode seguir, Rodrigo. Então, eu quero só corroborar com as falas que me antecederam aí. Eu falei rápido, né, sobre muita coisa e é bastante importante a gente fazer esse debate, até porque quando a gente fala em descentralização e organizar a rede, a gente está falando da mesma forma, né? Quem seria capaz de realizar, né, uma cirurgia onde se faz 2, 3 cirurgias por mês? Não é isso que eu estou te falando, né? A gente ir pontualmente ao serviço de forma centralizada para realizar uma cirurgia de alta complexidade e tal, isso não tem problema nenhum. O que a gente fala são atendimentos como ressonância, como ultrassom, como tomografia, como uma consulta de retorno, por exemplo. A gente pode organizar isso em rede para poder ter o apoio. E a própria portaria, ela diz que a responsabilidade, né, para com o paciente será dos centros, né? Essa descentralização sobre a coordenação deles. Não vai ser serviços isolados, nem vão criar alternativas, né? Não é isso que a gente está falando, mas a gente pode, né, de forma organizada, induzir um processo onde, sobre os cuidados dos grandes centros, né, das grandes referências, naqueles atendimentos que sejam possíveis em determinadas regiões, a gente descentralizar. Porque não é razoável, às vezes, né, uma quimioterapia sobre a coordenação e a condução de quem operou, de quem organizou e está pelo cuidado, desde que é articulado, né, essa responsabilidade, você pode descentralizar esse serviço, né? Então, assim, a gente está comentando da mesma forma. Eu acho que a gente é organizar a rede. E como foi dito aí também, nós estamos buscando estratégias para poder minimizar esses impactos. Infelizmente, tanto a iniciativa privada quanto a pública, neste momento, estão sem condições de dar retorno. Nós temos dificuldade de ter aqueles medicamentos que a gente chama o kit de intubação, por exemplo. Como a gente vai ampliar o número de cirurgias se a gente não tem condições, se a gente não tem número de leitos? Nós conseguimos agora, só para a Covid, para vocês terem uma ideia, nós temos 22 mil leitos de UTI. Nós temos uma ocupação assim enorme
e em determinadas regiões ainda precisaria de mais. Então, alguns foram transformados para a Covid, outros foram implementados. E a gente pergunta também qual o legado que vai ficar também, né? Será que a gente vai conseguir incorporar esses leitos depois na rede de atenção, para que eles possam dar suporte, inclusive, né, para a gente ampliar a capacidade de atendimento? Nós teremos recursos para isso? Então, assim, são perguntas que a gente tem que fazer a todo instante. E concordo, tem alguns serviços que ainda existem hoje que fazem mal para o sistema. Nós temos pontuado isso. Eu acho que o Ministério, inclusive, deveria fazer auditorias mais próximas para que a gente consiga identificar esse serviço, né? Porque não é... Né? A gente sabe isso, e a gente sabe a dificuldade da gente em organizar essa rede. E eu quero dizer que essas iniciativas que nós tivemos, tanto na portaria 3712 e a portaria que veio ampliar, né, o financiamento de alguns procedimentos, inclusive a histopatologia, etc., não é ainda o ideal, mas já se aumentou alguma coisa, são iniciativas porque a gente consiga minimizar, né? A atenção básica está, né, sobrecarregada neste momento, a média e alta complexidade. Para vocês terem uma ideia, nós temos disponível hoje, para cirurgias eletivas, 350 milhões. E só que a gente não consegue fazer cirurgia eletiva, não é por falta de financiamento. Está reservado, né, para quem quiser fazer, tem o financiamento para poder fazer, inclusive com melhoramento de tabela, que é com procedimentos pagos à parte. Porém, nós estamos num momento difícil. Agora, eu concordo que nós temos que pensar em diversas alternativas, inclusive com a iniciativa privada, de como a gente pode fortalecer e potencializar, né? Isso vai nos exigir muito, né, dessa aproximação de todas as instituições representativas de classe, né? A Oncoguia tem uma responsabilidade imensa e tem se aproximado, tem se preocupado, tem cobrado. Eu acho que é dessa forma mesmo que a gente vai conseguir mobilizar tanto o Congresso quanto os governos para que a gente consiga fazer a diferença na ponta, né? Hoje nós temos essa portaria, nós conseguimos, só para como informe, só 3 estados que não enviaram o plano de enfrentamento ainda para a gente fazer rastreamento de câncer de mama e de colo de útero, né? Mas eles vão enviar, já se comprometeram agora, até a próxima semana, e nós vamos monitorar, nós vamos avaliar, acompanhar, né, para identificar quais as possíveis dificuldades que eles possam ter, né, para que a gente ajude, né, de qualquer forma, a gente possa... Hoje já é possível, tanto as secretarias estaduais quanto as secretarias municipais, fazerem parceria, inclusive, com esses recursos que foram disponibilizados. Eles podem fazer essas parcerias, podem descentralizar, pode ter atendimento móvel, por exemplo, de mamografia, etc. Então, assim, cada um das suas possibilidades, dentro da sua realidade, vai se organizar da melhor forma possível. É isso que a gente espera de todos, né? Mas esse debate é bastante importante, a gente não pode perder nunca essa oportunidade, porque essa conta virá. A gente sabe, a gente foi apresentado aqui, os impactos que estão tendo nos atendimentos de todas as formas. Lógico que a urgência, a emergência, ela não foi tão impactada assim, mas o que está represado, até mesmo por meio da sociedade, da população, em buscar os atendimentos de promoção, prevenção e fazer a sua parte, devido a todo esse medo que foi instalado, né, e a gente tem que respeitar isso, nós temos que ter, né, através da atenção básica, das vigilâncias, e oportunizar esse cuidado para que a gente minimize o máximo possível de estarmos encontrando pacientes cada vez mais num tratamento cada vez mais alto, sem condições da gente ter um tratamento mais efetivo. Rodrigo, eu quero agradecer muito a sua fala, né? Obrigada pela notícia, né, de contar aqui para a gente que só 3 estados ainda não entregaram os planos, e eu sei que tem uma abertura, inclusive por parte do Ministério da Saúde, para que esses planos cheguem. Eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês, para a gente poder seguir aqui no fórum. Já conto para vocês que a nossa próxima mesa já é uma tentativa de trazer a força da parceria privada para perto. A gente vai ouvir daqui a pouquinho, né, a Luísa Helena Trajano, o Dr. Gonçalo Vettina, que vem representando Todos pela Saúde. E eu saio da mesa, assim, acho que muito preocupada, claro, né, por conta de todos os desafios que a gente apontou aqui, mas com esperança, porque eu acho que, diferente do último fórum, né, que vocês foram muito enfáticos de que não dava para a gente discutir retomada, hoje a gente discutiu.
Então, Ô, quero Luciana, agradecer muito, mais uma vez, pela parceria e pela presença. E até breve. Luciana, eu posso trazer um dado aqui rápido? Coisa de 20 segundos. Posso Oi, trazer? Alexandre. Posso trazer um dado rápido? Tá me ouvindo? Pode, estou te ouvindo. Olha só, dos 350, 360 Unacons e Cacons funcionando no país, nós temos que ter pelo menos o mínimo para se manter funcionando 600 cirurgias mês, ano. Apenas 70%, 30% desses Unacons fazem mais de 600 cirurgias ano. Ou seja, nós temos uma fila de SUS, nós temos uma rede, mas apenas 30% faz o dever de casa. Então, esse dado já tem. Esse dado está aí. Basta alguém se mexer. Ok? Muito bom, Alexandre. Vamos começar. Depois te ouvir para falar de mutirão de cirurgia. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Dá um abraço. Obrigado. Tchau, um abraço a todos.